Nós finalizamos aqui no canal o detonado completo do Tomb Raider 2, onde jogamos o jogo inteiro pegando todos os secrets e sem usar nenhum kit médico. Por isso, eu decidi fazer um veredito sobre o Tomb Raider 2. Fala aí, Raiders! Tudo certo? Tudo em paz? Confesso que fazer esse detonado aqui no canal foi bem desafiador, mas também foi muito divertido. Teve uma interação muito legal com os inscritos do canal nesse detonado. E deu pra ver nitidamente que o Tomb Raider 2 é um upgrade muito bom comparado ao Tomb Raider 1, mas isso não significa que ele tira o brilho do Tomb Raider 1. Mas você vai notar melhorias gráficas, como por exemplo, o céu. Nós temos céu no Tomb Raider 2, coisa que não existia no Tomb Raider 1. No Tomb Raider 1 a gente ia pro Vale Perdido encontrar com os dinossauros e a gente tinha aquele céu preto que dava até a sensação de que a Lara estava no período da noite explorando o vale. Mas ela não estava explorando o vale à noite, aquilo é uma limitação tecnológica. Eles ainda não tinham encontrado uma maneira prática e interessante de colocar céu nos seus jogos. E chega a ser incrível pensar que eles conseguiram desenvolver um céu muito legal e funcional no intervalo de um ano entre um jogo e outro. Melhorias gráficas, uma iluminação muito mais interessante e até mesmo dinâmica por causa dos flares. Sim, nós temos agora sinalizadores no Tomb Raider 2 para deixar o jogo mais imersivo e até mesmo mais desafiador. Até a Lara Croft passou por uma remodelagem, agora os seios dela não são mais triangulares, né? Agora é um redondinho aceitável a nível PlayStation 1. O Tomb Raider 2 pega tudo aquilo que o Tomb Raider 1 ofereceu ao público e deixa tudo mais intenso. Os puzzles são mais elaborados, a exploração é mais densa, o combate é mais vívido. E é claro que tudo isso também traz algumas novidades. Agora nós temos veículos, cara, que incrível, a gente pode pilotar um barquinho nos canais de Veneza, a gente também pode pilotar uma moto de neve nas fases do Tibete, é fantástico. O jogo também oferece cenários mais elaborados e também maiores para deixar a coisa muito mais dinâmica, interessante e desafiadora. Por falar na exploração, eu tenho que dizer que fazer esse detonado do Tomb Raider 2, jogando a versão de PlayStation 1, mostrou nitidamente que em algumas ocasiões o jogo tem um problema de otimização e desempenho. Se você jogar a versão de PlayStation 1, você vai perceber que o jogo vai apresentar alguns problemas de otimização e desempenho se você entrar em cenários imensos. Você vai perceber que vai ter uma pequena queda de FPS, você vai perceber que alguns objetos e até mesmo alguns NPCs vão ficar piscando, como se o jogo tivesse em dúvida se ele deve renderizar aquilo ou não, se ele deve processar aquilo ou não. E você também vai encontrar alguns problemas de som. De repente você tá caminhando com a Lara no jogo e você não escuta mais os sons dos passos dela. Mas tudo volta ao normal quando você entra num cenário menor e mais compacto, mais acessível, mais fácil do PlayStation 1 processar e renderizar. De qualquer forma, esse problema de desempenho e de otimização eu encontrei ali cerca de 3 ou 4 vezes no jogo. Então não é um problema que vai interferir de forma significativa na sua experiência se você estiver jogando a versão de PlayStation 1. Justamente pelo combate ser mais presente e mais intenso, o jogo oferece um arsenal muito melhor do que o Tomb Raider 1. Tem as duas pistolas clássicas da Lara Croft, tem shotgun, tem lança-granada, tem lança-arpão e tem um rifle M16. Cara, é muita arma divertida para usar. Eu particularmente não sou muito fã de jogos que têm sequências de ação muito intensas e que acontecem com frequência, e é o caso do Tomb Raider 2. Você vai perceber que até mais ou menos a metade do jogo tem inimigo o tempo todo. O tempo todo você precisa estar com armas na mão e pronto para se defender de algum inimigo que vai vir da direita, da esquerda, da frente ou até mesmo de trás de você. Isso não necessariamente tira o brilho do jogo, isso é só um gosto pessoal meu. Por outro lado, eu até entendo por que tem tantos inimigos humanos no jogo. Vocês vão perceber que até mais ou menos a metade do jogo, a Lara tá explorando cenários urbanos. Então é óbvio que vai ter inimigos humanos com frequência no seu caminho. É mais ou menos na metade pro final do jogo que vocês vão perceber que não aparecem tantos inimigos humanos assim na sua frente. Consequentemente, o combate dá uma amenizada. Isso porque essas fases são templos, ruínas, monastérios, palácios e até catacumbas no subterrâneo que foram esquecidas no mundo.
E é por isso que, naturalmente, o combate dá uma amenizada nessa etapa do jogo. Você até encontra inimigos, mas são inimigos animais e você não encontra eles com frequência. A história do jogo envolve uma caça ao tesouro muito legal e muito envolvente. Lara Croft está por conta própria, procurando por um artefato para sua coleção pessoal. Nessa aventura, ela está procurando pela adaga de Xian, que é uma adaga chinesa que reza a lenda que se a pessoa cravar a adaga no seu coração, ela terá os poderes de um dragão. Logo no início da aventura, a Lara percebe que ela não é a única que está procurando por esse artefato e ela acaba se envolvendo com uma máfia italiana. Nesse jogo a gente vai para a China, Veneza e até para um navio no fundo do mar. É um jogo relativamente longo, ele é mais desafiador que o Tomb Raider 1, ele é um jogo com uma boa narrativa, mas que continua sendo um jogo, e se eu juntar tudo o que eu disse nesse vídeo, eu posso chegar na seguinte conclusão. Tomb Raider 2 é um bom Tomb Raider, um bom jogo e um jogo muito divertido. Ele não é necessariamente o meu Tomb Raider clássico favorito, mas ele com certeza é guardado naquela caixinha com o nome de Amores da Minha Vida. Se você que está assistindo esse vídeo nunca jogou Tomb Raider 2, eu convido você a jogar esse clássico, esse jogo fantástico. Mas não jogue esse jogo sem antes jogar o Tomb Raider 1 primeiro, ok? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Fui!